Oi, turma! E aqui no programa Zenas tem espaço para jovens? Tem sim. Está ao meu lado aqui Felipe Queiron. Paz do Senhor, Felipe. Paz do Senhor, irmã Cassi. Deus abençoe e é um prazer estar mais uma vez aqui com a irmã. E hoje nós vamos falar sobre ser um jovem ministrando a palavra de Deus. O Felipe, ele é um moço de 19 anos e que já ministra a palavra de Deus tanto em Chapecó como fora daqui também, não é, Felipe? Me conta um pouquinho sobre a tua história de vida nessa caminhada com Jesus, sobre esse teu ministério, enfim, fica à vontade. Tá bom. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu comecei bem cedo a ministrar a palavra. Tanto é que a minha família, ela é uma família já criada no Evangelho, ensinada pelo poder da palavra. Então, em si, a minha família em si começou a me influenciar, a ministrar a palavra. E eu sempre gostava muito de observar os pastores, a forma que os pastores se comportavam. Na minha infância, era aquela época do auge do ministério do pastor Marco Feliciano, a qual ele usava o suspensório, a gente assistia as pregações de Gideões, tanto é que a minha infância ela foi marcada muito disso. O meu apelido, é até um bom apelido eu considero, como pastor. Na escola todo mundo chama o pastor daqui, pastor de cá, pastor pra cá. E a gente sempre tentava conciliar as coisas, né? Tanto a minha infância, mas também querer crescer no ministério, né? Sempre sendo reconhecido. E graças a Deus o Senhor tem nos levado em vários lugares para ministrar a sua palavra. A idade ela nunca vai influenciar. Até porque nós temos passagens bíblicas, principalmente falando sobre Davi, quando Davi fala e diz até Saul: eu tive experiência no campo para mim lutar contra Golias. Então a idade ela não importa em si da experiência que temos com Deus. Hoje existe muito preconceito com relação a esse assunto de um jovem pregar. Tem muitos pastores que não aceitam por uma questão de achar que não tem experiência. Mas pelo contrário, a experiência é quem dá Deus, a sabedoria é quem dá é Deus, e é Deus quem capacita em todas as formas, né? Eu quero agradecer a tua presença aqui e já pedir para você, Felipe, para você deixar uma breve palavra aí para os jovens, para as crianças, para os adultos, para os nossos telespectadores em casa, porque com certeza Deus há de falar contigo através da vida do irmão Felipe Queiron. Amém. Queridos, eu vou deixar uma palavra breve aos irmãos, que está aqui em Hebreus no capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sem fé é impossível agradar-lhe. Nós estamos vivendo uma geração sem fé. Nós estamos vivendo uma geração incrédula, a qual muitas pessoas dependem do olhar humano e julgam Deus pelo olhar humano. E o que está acontecendo é que pelo menos a minha geração, eu tenho 19 anos, está deprimida da sua fé e precisa de um choque de Deus para que a nossa geração se levante mais uma vez, para que a nossa geração ela conquiste mais uma vez os espaços que Deus tem traçado para cada um de nós. E eu creio que nessa geração Deus vai levantar pessoas de fé, com coragem, para trabalhar e fazer a sua obra, queira o homem ou não. Mas com a nossa fé, Deus vai fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Essa foi uma entrevista com Felipe Queiron, ele que é um jovem de 19 anos que ministra a palavra de Deus. Muito obrigado, Felipe, que Deus abençoe a sua vida. As portas do programa Zenas estão abertas para quando você precisar.